querida, Deus abençoe a tua vida. Nós vamos falar hoje de 5 características que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual altíssima, de alto nível. E quando eu falo de alto nível, eu não estou dizendo que você é melhor do que alguém ou quem tem essa sensibilidade de alto nível é melhor do que outra pessoa. Eu tenho algo para mim que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Ou seja, nós temos que compreender que todos podem chegar a lugares mais altos e ter uma sensibilidade aguçada, ser uma pessoa reativa ao espiritual, aos ambientes que nós em comum vivemos. Isso mostra que você tem um discernimento muito grande, um discernimento que foi Deus que lhe deu. Porque o conhecimento o homem pode adquirir, o discernimento é algo que Deus dá. Então o conhecimento você pode adquirir com estudo, com esforço, sendo uma pessoa que estuda o comportamento, estuda as várias coisas, você pode ter conhecimento, experiência de vida. Agora, discernimento é Deus que dá. E Deus ele pode aumentar esse discernimento espiritual sobre os ambientes, sobre as pessoas, sobre os lugares. E eu quero falar aqui de 5 características de uma pessoa que tem um discernimento mais apurado. Às vezes, ela nem busca Deus, mas ela já nasceu com esse discernimento. E ela nasceu com esse discernimento porque é um propósito de Deus muito grande na vida dela e que ela precisa conhecer esse propósito. Só que antes de eu entrar nas 5 características, eu quero pedir a você que está junto conosco, que está entrando agora nessa live, que você já deixe a sua curtida nesse vídeo, por gentileza, tá bom? Deixa aí o teu like para que esse vídeo possa ajudar milhões de pessoas. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, te inscreve agora. Eu sou o profeta Vinícius Iracete e vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Deus me chamou para isso, para ajudar você a entender o que Deus está querendo falar com você. Então, existem 5 características de uma pessoa que espiritualmente ela é mais sensível do que as demais. E talvez, se você entrou aqui nessa live, é que você precisa escutar essa mensagem. Então, tem um texto da palavra, que é Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 32. Eu gostaria que você escutasse essa passagem, porque essa passagem aqui fala de um propósito na vida de uma pessoa. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui, Jesus, ele encontrou com Levi. Levi é o mesmo apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. E a Bíblia diz que Jesus chegou no lugar onde ele estava, que era uma coletoria, e disse: Levi, segue-me. E prontamente Levi saiu da onde ele estava e seguiu a Jesus. E aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Toda pessoa que é mais sensível espiritualmente, ela vai ouvir vozes que os outros vão ter dificuldade de ouvir. Eu vou repetir. Toda pessoa que tem uma sensibilidade ao espiritual, ela vai ouvir vozes com mais facilidade que
que os outros. Então, quando Jesus falou com Levi, ele sentiu que foi o próprio Deus que falou com ele. É por isso que ele não titubeou, ele simplesmente levantou e seguiu a Jesus. Pessoas que são sensíveis à voz de Deus, são pessoas que elas ouvem Deus falar e elas não têm dificuldade de se render, sabe? Elas têm, na verdade, uma grande facilidade de se dobrar a Deus, de se render a Deus. E se vem uma palavra de Deus a elas, elas dão toda a atenção àquela palavra. Porque, diferentemente de muitas pessoas que ouvem e é difícil de serem tocadas, é difícil porque às vezes o coração é endurecido, às vezes é uma pessoa que tem uma dificuldade de receber as coisas de Deus. Quem é sensível espiritualmente tem uma facilidade de ouvir a Deus. Sabe, Deus fala com ela e ela sabe que é Deus, ela se arrepende, ela se quebranta, ela obedece, ela não titubia, ela tem uma fácil rendição, porque ela reconhece quando as coisas espirituais estão sendo comunicadas a ela. A segunda característica é que ela é uma pessoa que sonha muito. E ela sonha e aquilo que ela sonha acontece. E ela se dá conta que aquilo que ela sonhou acontece. Ainda que muitas dessas pessoas não sejam o tipo de pessoa que sonha todos os dias, tá? Porque tem os dois tipos. Tem as pessoas que sonham todos os dias e aquelas pessoas que não sonham todos os dias, mas quando sonham, acontece. Bem, essas pessoas que sonham muito e aquelas que sonham e aquilo que sonham acontece e não acontece assim muito distante dela, isso é um sinal claro de que ela conseguiu ter um discernimento espiritual daquilo que estava ao redor dela. Então não se trata do subconsciente comunicando a mente dela, não. Mas é o próprio discernimento espiritual que ela está tendo das coisas ao redor. Olha que forte isso. É por isso que essa pessoa sonha e logo acontece. A terceira característica de uma pessoa que tem uma alta sensibilidade espiritual, ela é muito reagente, mais do que as outras, a ambientes e pessoas. Ou seja, ela sente quando o ambiente está muito carregado, sabe? Ela consegue sentir quando o ambiente está pesado. Ela também sente quando uma pessoa não está falando a verdade. Ela consegue sentir, ela não precisa prestar atenção na linguística, ela não precisa prestar atenção nas microexpressões, como é dito hoje em dia, ela não precisa prestar atenção em nada. Ela tem um discernimento dentro dela, essa pessoa está me mentindo. Essa pessoa está me mentindo. Ela consegue identificar quando uma pessoa está carregada espiritualmente, ela sente, sabe? E ela sente na hora. Ela sente um peso estranho, ela sente uma dor de cabeça, ela é uma pessoa que reage com muita facilidade a ambientes e a pessoas, tá bom? O quarto sinal, ela tem constantes déjà-vus. Vou repetir, ela tem constantes déjà-vus. O que é um déjà-vu? Você chegar num lugar e parece que você já esteve naquele lugar. Então não se trata de reencarnação. Tá? A Bíblia diz que o homem, ele morre uma só vez, certo? Ele morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o espírito vai para Deus que o deu. Então não se trata de uma reencarnação, o déjà-vu. Se trata de uma revelação que a pessoa tem. Eu, por exemplo, talvez você que está aí me acompanhando não saiba disso, mas eu tenho muitos déjà-vus. Muitos. É uma coisa assim que eu nem falo para ninguém isso. Estou falando para vocês aqui agora. Mas eu tenho muitos déjà-vus. Assim, é algo constante na minha vida. Eu estava em Brasília para uma reunião
e nós estávamos entre 5 pessoas dentro do carro, e o homem que estava falando, que estava no banco da frente, ele foi falar determinada coisa, e eu disse, não precisa falar porque eu já sei o que você vai falar. E eu falei para ele aquilo que ele iria falar, porque naquele momento eu tive um déjà vu dentro do carro. Naquele dia eu tive depois um outro déjà vu, porque nós fomos num restaurante, e quando chegamos no restaurante, novamente, no mesmo dia, eles estavam comentando determinado assunto e inclusive tinha um psicanalista, é isso, né? Um psicanalista com muitas qualificações, ele estava na mesa conosco e ele achou muito interessante, sabe? E ele disse para mim assim, profeta, não tem explicação para esse tipo de déjà vu seu, porque o déjà vu, né? E aí ele me explicou que de acordo com a ciência, né? De acordo com a ciência, os déjà vus é como se fosse é como se fosse uma memória do cérebro, algo que ativa, que relembra Enfim, ele me deu uma explicação ali, mas ele disse assim, ó, que no meu caso era diferente, porque eu já sabia o que iria acontecer e era uma revelação. Aí ele disse, para isso a ciência não tem explicação. Aí ele disse assim, ó, isso quebra o padrão. Isso quebra o padrão e desse ponto em diante, quando se trata de uma revelação, ou seja, algo que ainda não se sabe, aí não tem como traçar um padrão que aquilo ali é uma memória, porque você não viveu aquilo ainda. Aí ele disse, é impressionante e ele disse, para isso eu não tenho resposta. E eu disse para ele, bem, isso é uma revelação de Deus. Então, você que tem déjà vus constantes, isso está relacionado ao tipo de pessoa que você é também. Você é uma pessoa muito sensível ao mundo espiritual, sabe? Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente. É um discernimento espiritual. E um discernimento que foi Deus que te deu. Aí você diz assim para mim, ó, profeta, mas eu não sou uma pessoa religiosa. E como é que eu tenho isso? Eu não sou um tipo de pessoa que busca Deus. E como é que eu tenho esse tipo de coisa? Bem, você tem esse tipo de coisa porque Deus tem um propósito na tua vida. Um propósito que você não conhece ainda, mas que Ele tem um grande propósito na tua vida. É por isso que você tem isso. E a quinta característica, e eu quero que você guarde bem isso, tá? Toda pessoa que tem essa grande sensibilidade relacionada às coisas espirituais, ela vai ser uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer? Ela vai ter uma grande capacidade de captar coisas antes de acontecer. Sabe? É como se ela antecipasse coisas que vão acontecer durante o dia dela. Ela vai antecipar eventos, e não só eventos relacionados a ela, mas também eventos relacionados a pessoas próximo dela. Então, ou seja, naquele dia está para acontecer um acidente, tá? Tem algo preparado no mundo espiritual ali para acontecer. E ela tem um sentimento, vem um sentimento a ela, né, que ela deve orar, vem um sentimento a ela que ela deve trocar de trajeto, né? O que ela deve ir com outra pessoa, enfim. É o tipo de pessoa que ela já antecipa algumas coisas porque ela já tem um conhecimento daquilo que vai acontecer. Então, pessoas assim, e elas são muito sensíveis ao espiritual. E se isso acontece com você, que bênção. Isso é uma bênção de Deus. Eu quero dizer para você que isso é uma bênção, discernimento espiritual. Escreve isso nos comentários. Escreve isso. Discernimento espiritual é uma bênção. Pode escrever aí nos comentários para mim, por gentileza? Escreve aí.
Discernimento espiritual é uma bênção. Certo? Você tem uma bênção com você. Se você é esse tipo de pessoa, então você é uma pessoa muito abençoada e Deus tem um grande propósito na tua vida e você tem que conhecer mais aquilo que Deus ele tem preparado para você. Ok? E eu quero fazer um convite muito especial para você. Muito especial. Nós vamos ter um grande evento semana que vem, segunda, terça e quarta. Um evento com 6 sessões, chamado Código Profético dos Sonhos. E eu vou abordar três diferentes temas. Sonhos e suas interpretações. Eu vou falar também sobre visões, que é uma área, é uma bifurcação da revelação dos sonhos, visões. E eu vou falar de uma terceira, como interpretar os sinais de Deus que estão vindo para você. Talvez esse seja o seminário mais importante que você vai fazer esse ano. Vai ser totalmente online, você pode fazer de qualquer parte do mundo, vai ser ao vivo, porque eu vou dar algumas interpretações ao vivo, tá? E vai ficar por 30 dias gravado, então por 30 dias você pode receber esse conteúdo e vai ser um treinamento para a vida. Um treinamento para a vida, certo? E eu convido você a participar. Tem alguns telefones aqui na tela agora, você pode mandar uma mensagem simples. Pega aí o WhatsApp, adiciona no teu celular, adiciona o nosso número, escreve aí Evento Profeta, Escola de Profetas, enfim, tá bom? E você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Você vai dizer assim, como participar? E daí o pessoal vai entrar em contato com você, tá bom? Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado e vai ser um evento que será um divisor de águas na tua vida, tá bem? Eu quero dar algumas interpretações